Quem tá aí hoje participando, a primeira vez que entra numa live minha ou já é véia de guerra? Fala aí, hashtag novata ou véia de guerra. Eu vou contar pra vocês o que é e como surgiu o GPS da Bari. Então fica comigo que vai valer a pena e vocês vão entender por que voltar a perder peso, mesmo que você tenha operado há pouco tempo, há muito tempo, muitos anos, como isso é possível, tá bom? Então vocês vão entender hoje eu vou contar pra vocês, tá? O que é o GPS da Bari, da onde surgiu o GPS da Bari, esse projeto que tem o objetivo de evitar o reganho e de reverter o reganho daqueles que já tiveram, tá? Então, antes de mais nada, eu preciso contar para vocês um pouco da minha história, como eu decidi ser médica, né? E como eu cheguei a esse projeto, tá bom? E a verdade é que eu tomei essa decisão de ser médica muito nova. Acreditem se quiser, mas eu tinha por volta de 5 anos. Quando minha mãe um dia me perguntou, o que você quer ser quando crescer? E eu falei, quero ser professora. E ela disse, não sei se vocês sabem, mas na minha família a gente tem muito professor. Tem algum professor aí? Eu tenho muitas pacientes professoras. Na minha família, minha tia, minha mãe, meu pai dava aula, ele não é professor de formação, mas ele dava aula. Minhas duas avós, meu avô também é militar, mas ele também dava aula. Meu outro avô também era professor pedagogo. Então, assim, família toda de professores. Então, obviamente, quando minha mãe perguntou o que eu queria ser, meio que ser professora também. Era, né, as profissões que eu conhecia. E aí ela, ó, Rosa também é professora. A Deia também. Admiro muito. E aí minha mãe falou assim, não, professor não. Professor dá muito trabalho e ganha mal demais. Aí eu falei assim, então tá, então eu vou ser médica. E a partir daí ficou decidido que eu ia ser médica. E desde o começo eu me apaixonei pela anatomia. Sabe aqueles programas que passavam sexta-noite do Globo Repórter, que aparecia o corpo aberto, que aparecia o coração batendo? Eu ficava louca com aquilo. Então eu sempre quis ser cirurgiã. Quando chegou o vestibular, eu passei para o UNB, que é a Universidade Pública de Brasília, né? É um curso muito concorrido. E a média, não sei se vocês sabem, para passar num curso de medicina, na época que eu passei era cerca de 3 anos. Eu acho que hoje continua mais ou menos assim, né? E sabe o que eu pensei? Quando eu olhei assim, cara, os colegas que estavam passando, os colegas que ficavam nos primeiros lugares no simulado, eles eram muito bons, eles eram anos-luz superiores, né, a mim, ao ponto que eu tava de estudo. E aí eu pensei assim, ok, eu vou fazer, então eu preciso fazer isso durante 3 anos, estudar muito forte, porque vai chegar a minha vez e eu vou passar. Só que se eu não começar agora, eu nunca vou chegar no ponto que eles estão. Entendeu? Eu via o tanto que eles estudavam, uma semana toda. E aí eu pensava, se eu não começar agora, eu nunca vou chegar nesse ponto. Tudo bem, eu vou estudar 3 anos, eu me preparei para isso. Mas eu tinha que começar, não podia esperar passar os 3 anos. E outra coisa que eu fiz, que eu acho que fez muita diferença, foi que eu fiz um plano. Eu bolei um método para otimizar esse estudo. Eu pensava assim, o que eu posso fazer que vai melhorar meu resultado? Então eu sabia que se eu fizesse atividade física, eu ia melhorar meu rendimento mental. Então eu me obrigava 2 vezes na semana, no horário de estudo, eu ia para academia. Eu fazia no Sesc, né? Era do outro lado da cidade, pegava um ônibus, ia pro Sesc, fazia academia, e da academia voltava direto pro cursinho. Outra coisa que eu me obrigava a fazer era sair sábado à noite. Tinha uma amiga, que é minha amiga até hoje, que é anestesista, a Emily, né? Eu, a Emily e o Felipe. O Felipe, ele fez comunicação, nada a ver com a medicina, mas éramos um trio. Todo sábado a gente ia para um forró, ia para uma balada, né? A gente saía. E aí, domingo, eu descansava. Eu sabia que era importante o descanso. Não adiantava querer estudar todos os dias. Então, eu estudava
de segunda a sábado, saía sábado à noite, malhava terça e quinta e domingo eu descansava. Era um método, né, que era sagrado e acabou funcionando para mim. Eu não sei se serve para qualquer pessoa, mas o fato é que em 6 meses e não em 3 anos, como eu estava esperando, eu acabei passando, tá? Bom, entrei para medicina, né? Hoje eu tenho 2 filhos, o João e a Cecília. O João eu tive no meio da faculdade. Não sei se vocês já viram alguma foto minha do João. Já viram? O João tem 16 anos hoje. Eu tive ele no 7º semestre da faculdade. Sou casada. A Cecília tem 8 anos. Minha história com meu peso, vocês querem saber? Será que isso é importante? Vou contar um pouco da minha história com meu peso, tá? Sempre fui magrinha a vida toda. Mas a minha irmã mais velha, a Pri, era mais magrinha ainda. E mais alta do que eu. E esportista, sabe? Então eu sempre achava que eu tinha aquele excessinho de barriga. E na faculdade, principalmente na residência médica, eu comecei a fazer umas dietas. Eu tomei uns remédios sem prescrição médica. Sabe essa história que toda mulher tem? Mas eu comecei a ganhar peso mesmo real depois que eu casei. Depois que eu casei, que eu comecei a ganhar, eu ganhei mais de 10 quilos depois que eu casei. Quando eu engravidei da C, eu já estava bem acima do peso. E eu tive vários problemas, eu tinha muita dor no ciático quando eu estava grávida da C. Depois que a C nasceu, que eu amamentei, que passou essa fase assim que a gente não dá conta de pensar em nada, que eu voltei a trabalhar, voltei a conseguir virar gente de novo, sabe como que é? Quem é mãe aí me conta. Sei lá, você devia estar com uns 2 anos, eu fiz um tratamento, um programa que era com uma dieta de muito baixa caloria, acompanhamento com a nutricionista, com endócrino, com um psicólogo, tinha uns grupos de terapia, tinha atividade física e consegui perder bastante peso com esse grupo, né? Perdi na época uns 14 quilos, que pra mim foi muito bom. E aí conversando, né, fiz amizade com a nutricionista, com a endócrino lá, e eu já era cirurgiã bariátrica nessa época. Elas me contaram que a média de reganho de peso desse programa era cerca de 95% em 2 anos. E eu falei assim, não, eu sou cirurgiã bariátrica, eu não vou ter reganho. Quem já fez algum tratamento e falou assim, eu vou ser diferente? Né? Quem já, sei lá, tomou um remédio, colocou um balão e falou, eu não vou ter reganho, eu vou ser diferente porque eu sei o que eu tô fazendo. Gente, eu não fui nada diferente. Deu 2 anos, eu já tinha ganhado tudo de novo. Tudo de novo. Aí, depois disso, eu fiz um tratamento com endocrinologista. E claro, mantendo, né, o acompanhamento com a nutricionista, fazendo atividade física. E é como eu venho me tratando desde então, tá? Algumas pessoas me perguntam, doutora, se você sofre com excesso de peso, por que você não faz a cirurgia? E a verdade é que eu não tenho indicação ainda, né? Mas secretamente, vou contar aqui pra vocês, eu bem que queria poder fazer, né? Mas vamos lá, vamos tratar de acordo com as regras e por enquanto eu não preciso e eu vou tratando como eu posso, tá? Bom, fechando esse parênteses, né, da minha história com o peso e vamos voltar lá para a faculdade. Nessa época, antes de ter o João, inclusive, eu fazia na faculdade uma pesquisa de iniciação científica, né? Na época da faculdade eu gostava muito e ainda gosto, tá? Apesar de eu ser cirurgiã, eu não sei se vocês conhecem, esse é um lado que eu não exponho muito. Mas eu gosto muito dessas coisas energéticas, talvez até um pouco místicas, né? Mas eu acredito muito, eu até coloquei um pouco disso, né? Não sei se vocês sentiram um pouco dessa minha energia nessa viagem, porque tava chovendo muito aqui na Bahia e as pessoas assim, Helena, você vai pra Bahia, tá chovendo muito, eu, relaxa galera,
O sol tá indo junto, tô levando o sol. E eu tenho uma relação muito próxima, né, com Deus ou com o que quer que vocês acreditem. E na faculdade eu tinha um professor, um mentor, né, ele é um professor muito famoso na medicina tropical, que é o professor Carlos Eduardo Tosta, que foi patrono da nossa turma, inclusive. E a gente fazia uma pesquisa sobre a energia, a influência da energia na função celular. Isso é um outro capítulo, mas a gente testava uma vibração sonora, porque era mensurável, tá? E a gente media essa função celular através da função de macrófagos, da fagocitose de macrófagos. Mas enfim, era uma questão energética, da vibração na função das células, tá? Mas o que era importante é que, além de fazer essa iniciação científica, o professor Tosta tinha uma clínica voluntária, né, uma clínica de atendimento social numa cidade da periferia aqui de Brasília. E aos fins de semana, ele levava um grupo de alunos para lá, para essa periferia, para a gente fazer atendimentos voluntários. E nessa clínica, a gente tinha uma visão muito mais humana e muito mais integrada do ser humano, sabe? A gente fazia um atendimento que envolvia não só a parte física, mas a parte social, a parte emocional, a parte espiritual do paciente. E eu acho que nessa época começou, né, essa minha formação diferente do que os outros médicos atendem, né? Eu acho que toda a minha turma, de certa forma, tem esse viés mais humanizado, né? A gente ia e voltava no carro com ele conversando sobre essas questões, sobre o que é empatia, sobre o que é compaixão, né? E com certeza esse período foi fundamental para formar a visão da medicina que eu tenho hoje. E eu acho importante lembrar nossos mestres, né? E dar essa... Enfim, agradecer mesmo. E eu tenho muito a agradecer ao professor Tosta por essa influência que ele teve na minha formação. Bom, apesar de toda essa questão energética, eu me formei e optei pela especialização em cirurgia, né? Que é bem físico, que é corte e costura. No meio do caminho, eu dei uma flertada ainda com a ginecologia, com a pediatria, porque afinal eu engravidei e tive filho durante a faculdade, né? Mas no fim das contas, o desafio da cirurgia era maior e eu acabei optando pela cirurgia mesmo. E aí eu fiz a prova, não sei se vocês sabem ou não. Quem aí já assistiu Grey's Anatomy? Gente, eu tô assistindo, me fizeram, né? Me viciaram nesse negócio do Grey's Anatomy. E é um pouco diferente o Grey's Anatomy, né? A formação do médico americano do médico brasileiro. Então a gente faz 6 anos de faculdade de medicina e o nosso internato, que é o estágio, faz parte da faculdade de medicina, tá? Então são 2 anos no final e a gente roda em todas as áreas, não só na área que a gente escolheu. Igual lá no Grey's Anatomy, né? Que aqueles meninos são internos, mas eles são internos da cirurgia. A gente roda na cirurgia, na clínica, na ginecologia, na pediatria. E aí depois faz a residência. Então, a Miranda, né? Não sei se vocês lembram lá do Grey's Anatomy, ela é residente. Então a gente faz uma prova e entra na residência, né? E aí depois eles fazem um fellow. Não sei se vocês lembram. Aqui o fellow, né, que é a subespecialização, é outra residência, tá? Então eu fiz a residência em cirurgia geral, que são 2 anos. Eram 2 anos, agora eu acho que são 3, mudou isso. E depois fiz mais 1 ano de cirurgia videolaparoscópica, tá? Então eu fiz uma prova e depois outra. Nessa época, gente, chama residência porque a gente passa cerca de 120 horas por semana no hospital. Quem acha aí que trabalhar 40 horas por semana é muito, quem acha que hoje eu trabalho muito, às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não sei como você dá conta. Fala, gente, eu fiz residência, eu trabalhava 120 horas no hospital. Eu saía às vezes 2, 3 noites do hospital, né? Eu saía com uma mochila de casa e voltava quando acabavam as roupas limpas, tipo isso, sabe?
Mas é muito bom, porque quanto mais você fica no hospital, mais a gente opera. E outra coisa, né, que eu acho que contribuiu nessa minha formação, é que lá no Hospital Universitário de Brasília, a gente tem uma formação, acompanhamento um pouco diferente de outros hospitais. Eu não vou dizer que é certo ou errado, mas lá no Hospital Universitário é assim, se a gente atende um paciente no pronto-socorro, no Grey's Anatomy é assim, esse paciente é nosso para sempre. Então eu atendi no pronto-socorro, se for ter cirurgia, eu que vou entrar na cirurgia, depois eu vou ver ele todos os dias da internação, depois eu vou atender ele no pós-operatório. Em outros hospitais eu vejo muito acontecer, eu já trabalhei em outros hospitais com residente, assim, tem a pessoa que está no pronto-socorro, ela atende só pronto-socorro. Depois tem a pessoa que está no rodízio do centro cirúrgico, ela vai fazer todas as cirurgias. Então ela não viu o paciente entrando e ela não vai ver o paciente depois. A pessoa que está no rodízio da enfermaria vai ver todos os pós-operatórios. Então, essa visão lá do hospital universitário, do HUB, de que você vê o paciente por inteiro, do começo ao fim, você tem um relacionamento com o paciente. E isso eu acho que é muito legal, muito importante, tá? Bom, enfim, nessa época da residência a gente opera muito, tá? Então eu operei mais de 200 hérnias no meu R1, mais de 200 vesículas no meu R2, mais de 40 bariátricas no meu R3. Foi quando, né, inclusive, eu tive o primeiro contato com as bariátricas, foi quando eu tive o primeiro contato com a Mari e com a Marcela, porque elas já eram formadas e já faziam parte da equipe de bariátrica lá do Hospital Universitário, tá? Mas nessa época, eu não gostava de bariátrica. Podia ser seguido em outros estados, né, Adriana? Mas, gente, pasma, que nessa época eu não gostava de bariátrica. Sabe por quê? Isso era uma coisa que eu não gostava lá no HUB. Quem fazia o acompanhamento da bariátrica era endócrino. A cirurgia geral entrava uma semana antes da cirurgia, fazia a cirurgia e 2 semanas depois dava tchau. Que é um modelo de outros países também, tá? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem a clínica bariátrica, que atende os pacientes de vários cirurgiões e o cirurgião meio que só opera. É simplesmente corte e costura mesmo. Só que eu não gostava disso, a gente não via muito paciente. E, gente, mesmo depois, vou falar de 6 anos de faculdade de medicina e 3 anos de residência médica em cirurgia, operando paciente de bariátrica, eu saí desses 9 anos de formação ainda com essa visão equivocada e preconceituosa da obesidade que vocês encontram na maioria dos colegas da saúde. Eu ainda não tinha entendido que a obesidade era uma doença. Eu ainda tinha essa visão de que eu queria ser médica e tratar pessoas doentes e não uma questão de estética, tá? Mas quando eu me formei, né, por eu ser tecnicamente uma boa cirurgiã, por eu ter uma boa relação médico-paciente, né, vários professores me chamaram para trabalhar com eles e eles faziam cirurgia bariátrica. Então eu meio que entrei no mundo da cirurgia bariátrica assim porque, vou falar para vocês a verdade, era o emprego que tinha disponível. Ai, ai. Mas aí, o que aconteceu? Como é que eu realmente me apaixonei por esse mundo? No começo, esses auxílios eram para ser alguma coisa temporária, porque, como eu falei para vocês, eu queria atender pessoas doentes, eu ainda não tinha clareza de que a obesidade era sim uma doença e de que sim eu estava tratando pessoas doentes. Mas com o tempo, com os atendimentos, eu acabei percebendo e conhecendo aos poucos a transformação que a bariátrica causava na vida das pessoas e que era muito além de emagrecer. Então, a primeira história que bateu forte assim foi de uma paciente, de um professor meu, que eu estava assistindo, não sei se vocês já foram em alguma reunião de equipe, mas antes da pandemia era muito comum as equipes fazerem reuniões no pré-operatório.
E foi lá uma paciente de um professor meu que tinha tido fístula, tinha tido complicações, tinha ficado 60 dias na UTI. Ela tinha um corte na barriga, né? Desde aqui debaixo do peito até lá embaixo da barriga, né? E ficado muito mal, ela quase morreu de verdade. E depois de tudo isso, ela foi lá na frente falar assim: eu tô aqui para falar que tudo isso valeu a pena. E eu, como médica, falei assim: uau, por quê? Por que tudo isso valeu a pena? O que aconteceu, né? Então foi a primeira história marcante. Outra história muito marcante dessa época que eu era auxiliar foi uma mãe que veio, né, num pós-operatório, num acompanhamento regular, e contou que ela estava muito emocionada porque ela estava um dia se arrumando para ir para uma festa, se olhando no espelho, e a filhinha dela, que eu acho que tinha por volta de 5, 6 anos, chegou por trás, viu ela no espelho e falou assim: uau, mamãe, você tá maravilhosa, você é maravilhosa, e quando eu crescer eu quero ser igual você. E ela falou, né, e essa hora ela encheu os olhos de lágrima, ela falou que ela ficou aos prantos, que ela falou que quando ela tinha obesidade, ela não se sentia um bom exemplo para a filha, e que o sonho dela era ser esse bom exemplo para a filha. E como ela ficou emocionada de realmente, né, a filha olhar ela com esses olhos de admiração. Bom, depois, né, de algum tempo acompanhando essas equipes e apaixonada já de 4 pela bariátrica, eu saí, né, desse papel de auxiliar e comecei a operar minhas próprias pacientes. Bom, então aí eu saí dessas equipes que eu auxiliava e comecei a trabalhar sozinha e operar meus próprios pacientes, né? Uma das primeiras pacientes que eu operei, não vou falar o nome dela, mas eu lembro muito, né, que ela tinha uma filha, em idade escolar, e ela estava com muita dificuldade de conseguir emprego, de trabalhar. Ela era diarista, ela estava com muita dificuldade de conseguir emprego, de trabalhar. Ela não tinha mais força, mais fôlego, sabe? E depois que ela operou, ela conseguiu, né, deixar a filha terminar a escola e entrar na faculdade. Foi a primeira da família dela que entrou na universidade. Eu lembro que a filha dela entrou em letras, lá na UNB também. Então ela estava muito orgulhosa, sabe? E isso foi uma grande vitória para ela, porque ela teve, né? Ela pôde deixar a filha só estudar, ela não precisou, né? A filha não precisou trabalhar e a filha pôde se formar e entrar na faculdade. Isso foi muito marcante para mim. E aí eu queria que vocês contassem um pouquinho da história de vocês aí. Qual foi a grande transformação que a cirurgia teve na vida de vocês? Dormir tranquilamente mudou em que sua vida? Em busca do autoconhecimento? Qual que é seu nome? Eu eliminei vários problemas, tenho mais autonomia hoje. Nossa, autonomia para higiene pessoal, né? Para as coisas pequenas, como sentar numa cadeira de bar, amarrar os cadarços, né? Tô ansiosa, Elina não operou ainda, vai operar. Ansiosa para ter uma linda história, que legal. Saúde, Ana Marciane, você quer saúde para quê? O que você quer fazer com a sua saúde? Exames bons. Exames bons não transformam a vida. Quero saber pra que vocês querem exames bons. Ai, não sentir mais dor. Nossa, muito bom. Qualidade de vida, autoestima. A Ellen falou, não poder fazer as coisas que eu não fazia mais. O que você não fazia mais, Ellen? Ah, estar mais próxima do sonho de ser mãe. Gente, tive uma aluna no GPS da Bari. Foi tão legal, porque na primeira aula da primeira turma do GPS da Bari, ela contou pra gente que ela tinha feito a bariátrica para poder ser mãe. E ela foi mãe. E aí depois ela teve reganho.
E aí as pessoas falavam assim pra ela, ai, que pena que você perdeu sua cirurgia, né? E ela sempre tinha encarado isso mesmo, assim, como se ela tivesse ganhado uma coisa por um lado e perdido outra por outro, né? E como depois de assistir às aulas, ela tinha percebido que ela não tinha perdido nada, que ela tinha cumprido o objetivo da vida dela, que o sonho dela era ser mãe, e ela estava ali com um filho de 8 anos, maravilhoso, saudável, sabe, assim? Foi como recuperar o fôlego. É muito legal isso. A Elisa, ó, hoje estou completando 2 meses. Com 25 dias fui levar minha filha de 9 anos em um lugar e fui a pé. Quando estava chegando no lugar, minha filha disse, mamãe, você não cansou? E eu caí no choro. Ai, eu arrepio, Elis. Eu choro junto. Nossa, é muito bom. Apesar do pouco tempo, mudou minha saúde, minha autonomia, autoestima. Poder comprar roupas. Aline, eu vou te falar. Eu, só de ser alta, tive problema a vida toda de comprar roupa. Comprar roupa do seu tamanho é muito bom. Bom, gente, deixa eu começar então. A gente tá falando aqui, né, de como foi até eu me formar, até eu virar cirurgiã bariátrica. Vamos então chegar no GPS da Bari. Como que eu cheguei no GPS da Bari? Mais ou menos em 2016, eu já estava ali com 5 anos, mais ou menos, que eu já tinha terminado cirurgia geral, já estava atendendo no meu consultório. Eu fui num curso que chama Obesity Week, que é a Semana da Obesidade, né, em inglês, lá nos Estados Unidos, numa cidade que chama New Orleans, que é maravilhosa, cidade do jazz e do blues, lá nos Estados Unidos. E foi a primeira vez que eu fiquei imersa num curso, num congresso, que era sobre obesidade, não só sobre cirurgia bariátrica. Eu já tinha ido, né, em vários cursos, em vários congressos de cirurgia bariátrica, mas nunca num sobre obesidade, de forma geral, sabe? E foi uma oportunidade de eu ter contato com o tratamento da obesidade que eu nunca tinha visto. Isso já mudou muito a minha visão de obesidade, do tratamento da obesidade, das possibilidades desse tratamento. Depois, no ano seguinte, já num congresso da cirurgia bariátrica, da Sociedade Brasileira da Cirurgia Bariátrica, eu lembro exatamente, era um curso, uma aula de hora do almoço, que o Dr. Almino Ramos estava dando. Almino é de São Paulo. O congresso era em Florianópolis, em 2017. E ele estava apresentando um artigo canadense, né, que derrubava a crença de que as pessoas não faziam bariátrica por falta de dinheiro e de acesso a planos de saúde. Então a gente tem muito essa ideia de que as pessoas não operam, as pessoas não operam porque não conseguem operar, não tem dinheiro, não tem plano de saúde. Eu não sei se vocês sabem que das pessoas que têm indicação de cirurgia bariátrica, só 1% consegue operar, tá? Então, olha só, no Brasil tem mais de 1 milhão de pessoas com indicação de cirurgia bariátrica. Olha só, 1 milhão? Eu acho que são 10 milhões. Acho que eu tô falando besteira, eu acho que são 10 milhões de pessoas com indicação de cirurgia bariátrica. Depois vocês me cobram nos stories que eu vou dar esses dados direitinho, acho que eu tô falando besteira. Eu acho que são 10 milhões de pessoas com indicação de cirurgia bariátrica. E no Brasil, antes da pandemia, a gente conseguiu operar em média 100 mil pessoas, tá? Contando tudo, SUS, convênio, particular, tudão. Tá? Então é menos de 1% que a gente consegue operar. E as pessoas acham, a maioria das pessoas acham, que é porque, as pessoas não têm convênio, as pessoas não têm acesso à saúde. E não é verdade. Esse artigo derruba essa crença, tá? Esse artigo mostra que, na verdade, as pessoas... Quem quiser esse artigo depois me fala também, que eu mando a referência, tá bom? Esse artigo mostra que a falta de dinheiro ou de plano de saúde entra em 8º lugar na lista das 10 coisas que impedem as pessoas de operarem. As primeiras são todas relacionadas a medo, a crenças negativas. Medo de morrer, medo de não poder comer as coisas que gosta, né? Medo de passar mal quando comer e por aí vai, tá?
E aí, gente, eu fiquei olhando aquela palestra falando, gente, isso é tudo por falta de informação. Isso é tudo por falta de informação. Como é que pode? Como é que pode as pessoas serem tão desinformadas? Como é que as pessoas podem acreditar tanto nas fake news, né? Porque isso tudo é fake news. Bom, o que aconteceu? Eu, mega tímida, que já estava começando devagarzinho nessa época no mundo da internet, eu estava fazendo site, porque eu estava, né, com o meu consultório, queria divulgar meu nome, minha marca, enfim. Eu vi essa aula e falei, é esse o meu propósito, eu vou usar as redes sociais para desmistificar essas crenças, essas fake news, tá? E aí, nessa época, eu contratei uma agência, né? Contratei uma agência para fazer meus primeiros posts, né? E, gente, vocês não acreditam. Durante um ano, eu era muito tímida. Eu não tinha rede social nessa época. Eu contratei uma agência e durante um ano a gente ficou fazendo 3 posts por semana. Gente, com 3 posts por semana, ao fim de um ano, quem adivinha quantos seguidores eu tinha? Fala aí, quantos seguidores você acha que tem uma pessoa que fica durante um ano fazendo 3 posts, com legenda, falando só sobre um assunto? Gente, no fim de um ano, eu tinha 6 seguidores. 6 seguidores. 2.000. Eu tinha 6 seguidores, gente. 6. Uma piada. Você vê, eu não acompanhava nem o crescimento das redes sociais, nem as métricas. Eu contratei a agência e deixei na mão deles. Eu só escrevia os posts, né? Revisava o que eles me mandavam e ponto final. No fim de um ano, tinha 6 seguidores. Falei, ai, não adianta, eu tenho que aprender e tenho que dar as caras, né? Chocada, né? Foi, cara, na hora eu quase chorei. Falei, não acredito que eu tive tanto trabalho, né? Aí eu falei, não, eu tenho que dar a minha cara mesmo, colocar a minha cara, tenho que começar a fazer, tenho que começar a estudar essas coisas. E foi aí que eu comecei a fazer meus vídeos, né, aqui na internet. E aí, gente, até eu tenho mais seguidores. Pra você ver, Thiago. Quando eu entrei, Helena, pessoa física, entrei no dia que eu entrei, Thiago, e aí aí divulguei pra minha família, pros meus amigos, né, pros meus colegas. No primeiro dia, gente, eu ganhei mais de 500 seguidores. Só no primeiro dia que eu entrei, coloquei minha cara e falei assim, gente, sou eu, esse é meu perfil, me sigam, né? Então, olha só de personalizar mesmo, porque era uma coisa de agência, sem calor humano, sem empatia, sem conexão, né? Mas beleza, comecei. Se vocês quiserem ver, entra lá no meu outro perfil, ou então no meu Facebook, e entra no primeiro vídeo que vocês acharam, então no YouTube. No YouTube vai ter o primeiro vídeo que eu gravei. Gente, o primeiro vídeo que eu gravei, ele é todo picotadinho, porque eu lia uma sentença, né? Eu lia, aí gravava, aí lia outra e gravava, não conseguia falar, assim, né? Conversar. Eu ia lendo, decorando a frase, gravando, não tinha teleprompter, não tinha nada. Ia gravando frase por frase, depois juntava tudo, aí ficava tudo picotado. E, gente, os meus colegas me mandavam um monte de mensagem assim, kkkk, tô rindo muito, tô adorando ver você. Gente, eu morrendo de timidez. Pra vocês terem ideia, quase que eu não tenho foto criança, porque eu não gostava de tirar foto. Aí eu começo a gravar vídeo e os colegas mandam kkk, tô rindo muito. Eu fazendo vídeo de conteúdo sério sobre bariátrica. Beleza. Mas eu sou assim, quando eu sei onde eu quero chegar, eu falo, eu sei onde eu quero chegar. É isso que eu tenho que fazer, então vamos lá, né? Tudo bem.
comecei a gravar os vídeos, comecei na internet, falei, vou desmistificar essa bariátrica, e minha meta é desmistificar a bariátrica. As pessoas não vão mais poder falar que não vão fazer a bariátrica porque tem medo de morrer, porque eu vou falar para todo mundo que quiser ouvir, para todo mundo que tiver na internet escrever bariátrica, vai ouvir eu falando que bariátrica não mata ninguém, que o que mata é continuar com a obesidade. Essa era a minha meta. E aí, beleza. Nessa minha caminhada de estudo, de aprofundamento, de especialização, em 2019, foi uma sorte, porque foi antes da pandemia, a gente nem sabia que a pandemia ia acontecer. Eu fui para Harvard com a Marcela, minha amiga, psicóloga, e a gente fez um curso maravilhoso sobre o tratamento da obesidade. É um curso com os melhores professores do mundo. Sabe aqueles professores que escrevem os livros, que produzem as pesquisas sobre obesidade? Os artigos científicos mais atualizados, de maior credibilidade? Pronto, a gente fez esse curso. E é um curso que abrange toda a área da obesidade. Então, a parte nutricional, a parte de atividade física, a parte da psicologia e motivação, a parte da cirurgia bariátrica, a parte dos remédios, né? E aí, depois desse curso, eu comecei a ter mais coragem de atender e de tratar os pacientes com reganho de peso. E nessa época, né, essa visão lá dos professores de Harvard mudou, não é que mudou, reforçou ainda mais essa visão que a gente tinha, que a gente já tinha, de que o preconceito, ele atrapalha o tratamento. Enquanto algumas pessoas acham que apontar o dedo e falar, você isso, você aquilo, você não tá fazendo direito, fecha a boca, não. Algumas pessoas acham que isso motiva. E lá a gente viu, através de estudos científicos, que é o reforço positivo que tem resultado, que julgamento e estigma só levam a resultado negativo. E a gente viu vários estudos mostrando o quanto o estigma e o preconceito, eles atingem não só o tratamento da obesidade, como várias outras áreas da vida da pessoa que tem obesidade. Então foi assim um divisor de águas. E sem saber, foi aí que começou a se desenhar todo o programa do GPS da Bari. Bom, e aí chegamos, no fim das contas, finalmente chegamos na pandemia. E aí sabe o que aconteceu na pandemia? De repente, o meu Instagram, que eu falava muito sobre obesidade, sobre desmistificar as coisas relacionadas à bariátrica, e como eu falava muitas coisas que as pessoas não tinham coragem de falar, o pessoal começou a me procurar com queixas de reganho. E eu comecei a responder. E de repente, quando começou a pandemia, foi um boom, todo mundo falando só de reganho, e aquele desespero de doutora, o que eu faço? Tô presa em casa, comendo sem parar e tendo reganho, eu não posso ir pra academia, e tô muito ansiosa, o que eu faço? E aí eu, gente, vamos lá. Nessa época, comecinho, né, 2020, a gente ainda não tinha essa possibilidade da telemedicina, e eu falava assim, procura a sua equipe que tem tratamento, relaxa que dá para tratar, né, tem tratamento, porque eu tratava meus pacientes, eu tratava pacientes de outros cirurgiões que vinham me procurar com reganho, principalmente desde 2019, né, desde a história do curso de Harvard e tal, com as medicações. Então eu estava tratando muito reganho, falando muito sobre isso. Eu falava, não, vai lá na sua equipe. E elas iam e voltavam e falavam assim, doutora, não fui bem recebida, me falaram que a culpa era toda minha, colocaram a culpa em mim, falaram que não tem mais o que fazer, que já me operaram. E aí eu falo assim, meu Deus do céu, e agora? O que eu vou fazer? E aí com a chegada, né, da telemedicina e desses meus estudos em relação ao marketing digital e aos cursos, eu falei assim, não,
eu acho que a gente pode ajudar essas pessoas que estão com esse problema em comum, né? Então, como que eu posso ajudar? Como que eu posso ajudar todas essas pessoas que têm essas questões relacionadas ao reganho? As questões relacionadas ao reganho não são somente médicas. Elas são, né, tão relacionadas ao comportamento, tão relacionadas à ansiedade, à mudança de rotina por causa daquele lockdown que a gente teve. Gente, me fala aí, quem ficou mais ansioso com o lockdown? Quem teve piora do sono? Gente, a gente pelo menos se movimentava até o trabalho, voltava do trabalho. A gente ficou em casa, sentado. Quem ficou sedentário? Escreve aí, sedentário. Fecharam as academias, os parques, as praias. A gente não podia fazer mais nada, né? Então eu percebi que para resolver esse problema, não adiantava eu sozinho, eu precisava de uma equipe multidisciplinar. Porque eram muitos fatores que levavam ao reganho ou até o ganho de peso. Tinham muitas pacientes que falavam: doutor, eu fiz a cirurgia e estou no platô, não consigo voltar a perder. Doutor, eu não perdi tudo que eu precisava e estou ganhando de novo, né? Então, eu juntei tudo que eu tinha na minha cabeça, tudo que eu já fazia com os meus pacientes, né? E bolei uma ação específica para cada um dos fatores que levavam ao reganho de peso. Então eu fui pensando assim, o que é mais comum e o que é mais simples, quais são as menores ações, as ações mais simples que eu posso atacar, que eu vou ter os melhores resultados. Sabe lá quando eu era estudante, que eu queria otimizar o meu estudo e que eu pensava, eu preciso estudar, sim, mas eu preciso fazer exercício para otimizar meu estudo? Eu preciso descansar para otimizar meu estudo? Sabe, esse método que funcionou, eu meio que usei ele de novo intuitivamente, né? Bom, sim, o paciente precisa comer melhor, ele precisa de um plano alimentar, mas o que ele precisa para conseguir comer bem? Ele precisa de uma ajuda para controlar a ansiedade, né? Sim, o paciente precisa de fazer atividade física, mas ele precisa de motivação para começar a se mexer. Todo mundo sabe que precisa se movimentar, mas por que ele não está se movimentando agora e como é que eu vou fazer ele começar a se movimentar? Então foi aí que eu convidei, né, a Marcela, a Mari e depois o Marcos para se juntarem a essa equipe. A Marcela é a nutricionista, Marcela Abreu é a psicóloga, a Mari Melendes é a nutricionista e o Marcos Moraes é o preparador físico, né? E eu falei assim, foi muito engraçado. Quando eu comecei a bolar, na minha cabeça ainda, eu falei: Mari, Marcela, vocês estão vendo o movimento que eu tô fazendo ali no Instagram? Vocês sabem que vocês estão até o pescoço envolvidas nisso? Porque sozinha não tem jeito. E elas toparam na hora. E a gente abriu, então, a primeira turma do GPS em junho de 2020, né? A gente começou esse movimento, essa preparação, essa pesquisa em abril. Foi bem corrido. Em 2 meses a gente preparou tudo e abriu a primeira turma. Já na primeira turma a gente teve mais de 100 alunos. E foi bem experimental, a gente conversou muito, deixou bem aberto, né? Falou: pessoal, tragam os feedbacks pra gente, né? E vamos colocar em prática. E foi incrível, sensacional. Tem alguém da primeira turma aí pra contar? Cara, o resultado foi muito melhor do que eu esperava. Porque além da perda de peso, que era a queixa inicial, os relatos de melhora de qualidade de vida, de melhora da saúde de maneira geral, foram tão incríveis, né? Que a gente falou assim: não, é isso, tá validado. A gente fez alguns ajustes e para cada turma, de acordo com as pesquisas, a gente foi fazendo ajustes e melhoramentos, mas o resultado da balança passou a ser um simples detalhe, né? O GPS da BARI, então, é um método de uma equipe multidisciplinar
que te ensina a voltar a perder peso em 14 dias, em 2 semanas, independente se você operou há alguns meses ou há muitos anos, tá? E depois disso a gente já teve mais de 7 turmas e mais de 750 alunas. Então, se você pretende fazer a cirurgia ou se você já fez a cirurgia, não importa se você já teve reganho ou se você tem medo de ter o reganho, tá? Se você acredita que fez a bari e que essa era a sua última chance e que você quer fazer dar certo, você tá no canal certo, tá? Então, essa live era para contar que diabos foi o GPS, da onde surgiu o GPS. Então, contando um pouco da minha história, eu acho que vocês conseguiram entender da onde veio o GPS, por como que minha cabeça bolou esse método e como a gente fez dar certo. E então eu queria saber de vocês quais são as dificuldades e os desafios que vocês estão lidando hoje. Porque o GPS foi exatamente isso, foi através dos desafios de vocês que a gente bolou. Parei de trabalhar na pandemia, não consegui voltar a trabalhar. Meu trabalho era super dinâmico o dia todo, de repente fiquei sem fazer nada. Olha só, engordei 10 quilos, então não tô conseguindo voltar ao eixo. Ansiedade. Que legal. Saía só para trabalhar, exatamente. Ansiedade, insônia sedentária, ganho de 17 quilos na pandemia. É exatamente tudo isso junto. O GPS é justamente pra gente atacar cada um desses pontos e ajudar vocês a voltar a perder peso, tá? Então, por que 14 dias? Porque as pessoas que estão ganhando peso ou que pararam de perder peso estão ansiosos para voltar a perder, né? E a gente vai exatamente numa imersão. O GPS é uma imersão, né? Tem aulas ao vivo, tem atividade física ao vivo, né? Tem missões. A gente vai ensinar vocês a voltarem à rota. GPS, não é sistema, é Global System Position, né? É aquele sistema que localiza onde você está, localiza para onde você quer ir e calcula a sua rota. O GPS é exatamente isso. Ele vai recalcular a sua rota para você chegar na sua meta, tá bom? Então, gente, é isso. Estamos aqui para isso. Eu queria contar essa história para vocês. A partir de hoje, todas as segundas-feiras, teremos nossas lives, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, postem na caixinha de perguntas, que eu posto quase que diariamente, tá bom? Tô aqui na praia, mas vou continuar respondendo. Eu adoro essa interação com vocês. Tem lá uns posts que eu já deixei agendado, tá? Boa noite, bom descanso e até amanhã, tá bom? Um beijo, gente. Até amanhã.